é o livro do povo de Deus cheio do Espírito Santo. Nós já aprendemos isso, né? O livro de Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, é o livro dos apóstolos, dos servos de Deus, dos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Em alguns lugares aparece assim, olha, disse o Espírito Santo. Outro lugar aparece assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Disse o Espírito Santo, faça isso. Disse o Espírito Santo, se aproxima daquele carro. Disse o Espírito Santo, desça aquela rua que está deserta. Se achega aquele carro. Disse o Espírito Santo, separai para mim o Barnabé. Separai para mim o Saulo. O livro de Atos é cheio disso. Aqui, o Espírito Santo tinha acabado de falar para o Paulo que coisas difíceis ele iria passar. Momentos difíceis ele iria passar, mas que ele estaria com ele. O Espírito Santo é esse companheiro, irmãos, que não tira a gente da fornalha de fogo, mas que entra com a gente na fornalha de fogo. Está entendendo? O Espírito Santo é esse melhor amigo, que não tira a gente do mar vermelho, mas que passa com a gente no mar vermelho. A gente precisa assimilar o Espírito Santo de Deus e deixar o religiosismo de lado, deixar a vida religiosa de lado e andar no Espírito, viver no Espírito. Quem tem uma palavra do Espírito sempre tem a palavra certa. Às vezes você tem a sua palavra, o seu parecer, mas tem a palavra do Espírito. Aqui nós deixamos o nosso irmão Paulo, nas escadarias da fortaleza. Ele está para ser preso. Ele está sendo levado, no capítulo 22, para a prisão, para a fortaleza, para ser preso. E quando ele chega nas escadarias, ele pede permissão para falar ao povo. O povo que estava perseguindo ele. Olha isso. O povo que perseguia o Paulo, querendo que o Paulo fosse morto, querendo o mal para o Paulo. Quando o Paulo está subindo as escadarias, a multidão gritando, Paulo pede permissão para o comandante, para poder falar ao povo. Ele pede, me permita falar umas palavras. Aí o comandante pergunta, mas você sabe hebraico? Você sabe falar a língua desse povo? Eu sei falar a língua desse povo. Então Paulo começa a falar, e já lemos esse texto, que é o testemunho dele. E a lição que eu trouxe aqui sexta-feira passada e anterior, é que a melhor palavra, a melhor pregação, sempre tem que passar pela sua vida, pelo seu testemunho. Tem que passar pela sua vida. Uma pregação que não passa pela sua vida, ela não funciona. Você pode ter o melhor discurso, mas se não passar pela sua vida, se não passar pela vivência, pela sua prática, ela não surte efeito no ouvinte. Não surte efeito no ouvinte. Toda pregação que você fizer, toda palavra que você liberar, primeiramente você tem que praticar. Como dizia o Francisco de Assis, como ele dizia, pregue em todo tempo, fale em todo tempo, e se for preciso, use palavras. Se for preciso, pregue o tempo inteiro. Agora, quando for necessário, use as palavras. O que quer dizer isso? Que a nossa vida tem que ser falada, ministrada. Então o apóstolo Paulo aqui, é a segunda vez que nós leremos o testemunho dele. Aparecerá uma terceira vez em Atos. É a segunda vez. Quer dizer, por uma multidão de doutos, de pessoas inteligentes, de pessoas intelectuais, a maioria eram religiosos, príncipes ou principais ali. E ele não usa de uma palavra assim muito rabiscada, de uma palavra assim floreada, mas ele conta o testemunho dele. Então, irmão, sempre que você for falar da parte de Cristo, começa com aquilo que ele realizou em você. Aquela palavra que funcionou em você, aquilo que você encarnou. Se é uma palavra que você não encarna, ela não chega no ouvinte. Ela não chega no ouvinte. No nosso culto das 12 horas, duas irmãs chegaram para mim assim e falaram para mim assim: pastor, puxa, eu nunca ouvi João 3,16
do jeito que o Senhor falou. Eu ouço todo mundo pregar João 3,16, mas eu nunca ouvi. Como é que é assim? Por que que na boca do Senhor é diferente? A resposta é essa, meu irmão. A resposta, porque João 3,16 faz parte da minha carne, dos meus ossos. Aquilo é a minha vida. Sempre que eu leio é como fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, que eu estivesse falando. Aquilo para mim é novidade. Está encarnada. A melhor pregação sua sempre tem que passar pela sua vida, pela sua prática de vida. Então ele dá um testemunho. Aí chega no versículo 12. Não vou ler de novo porque vocês sabem, né? Eu sempre fico aí viajando. Então se eu ler de novo eu vou vamos perder. Vamos ler o versículo 12. O versículo 12 diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. O Paulo, ele está dando testemunho, e ele está numa certa casa, sem ver, sem comer, porque ele tem uma visão celestial e encontrou Jesus. Jesus encontrou ele, ou Jesus o encontrou, e ele está tomado ainda com aquilo, ele está espantado ainda. E aí ele está contando: eu estava lá na casa de um tal Judas, e apareceu esse cara aqui, o Ananias. O Ananias, né? O Ananias, e veio procurar. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali morava, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Porque ele ficou cego. Recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, o Senhor Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca. Não é ouvir no coração como nós ouvimos, mas o Saulo teve esta bênção: ouvir a sua voz da sua própria boca, da boca do justo, de Jesus. Porque terás de ser sua testemunha. Olha só. Primeiro ele fala que ele encontrou Jesus e que Jesus falou umas palavras para ele. Nós já falamos aqui, as palavras que Jesus disse para o Paulo, que era o Saulo ainda. Antes ele era Saulo, ele não é Paulo ainda. Ele está falando isso para a multidão. E aqui ele chega na parte que o Ananias está falando. Um outro servo enviado pelo Espírito Santo. Agora imagina se o Espírito Santo não tivesse esse servo à disposição ali. Irmão, será que você é um servo à disposição do Espírito Santo? Hein, meu irmão? Olha para cá. Você é um vaso à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo pode uma hora dessa pegar você na sua casa e falar com você. Pergunta para essa pessoa perto de você: você é um servo à disposição do Espírito Santo? Diga: você é um vaso à disposição do Espírito Santo? O Espírito Santo pode te usar, irmão. Você está à disposição do Espírito Santo, meu irmão? É só para cantar e levantar a mão e por aí afora? Olha, meu irmão, você luta demais com o seu pecado. Você briga demais com o seu pecado. Então o diabo conseguiu manter você encurralado. O diabo mantém você lá na prisão, porque você fica dando muito valor para o seu pecado, para a sua deficiência de caráter, para a sua falha de caráter. O inimigo conseguiu ficar falando para você: olha o que você fez no verão passado, olha aí, olha de novo você.
e você fica nessa. Quando é que você vai gritar e diga: chega, basta? O Ananias era um homem à disposição do Espírito Santo. E olha que o Ananias estava com medo. Lá no capítulo 9 nós aprendemos isso. Ele sabia que esse Saulo era malvado, era cruel antes da conversão dele. Você pensa que os homens da Bíblia eram super-homens, você pensa isso. Você fala: mas era o Paulo, era o Elias. O Elias fugia da Jezabel, meu irmão, ele tinha medo dela também. E você, com essa mania que você tem de falar: não, mas olha para mim, olha para mim, olha para mim. Irmão, olha para Deus, olha para o Senhor Jesus. Deixa o Espírito do Senhor te usar. Você não percebeu que o diabo mantém você lá enjaulado? Está sempre brigando: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E fica nessa conversa. Será que esse Ananias, ele não tinha problemas? Será que esse homem era perfeito? Lógico que não era. Alguém perfeito, gente, não fica vivo na carne, morre, vai para o céu logo. Esse corpo não consegue aguentar alguém perfeito. Esse corpo biológico não suporta um perfeito. Será que você é um servo à disposição do Espírito Santo? E aí você nunca sai desse buraco. Porque aí o bicho te acusa. Porque o Espírito não acusa, ele convence. O Espírito não acusa, o Espírito convence. Mas o bicho te acusa. Aí você está sempre ali. Ele faz questão de você ficar sempre ali. Sempre ali, patinando. Patinando. O Espírito convence e já te usa logo a seguir. Você vai ver aqui. O próprio Paulo, logo em seguida ele vai ser usado. Vai falar que deu tempo desse homem se purificar. Vai falar que deu tempo desse homem se consagrar. Vai falar que deu tempo desse homem jejuar. Qual é o servo aqui que vai dar lugar para o Espírito de Deus? Qual é o homem, qual é a mulher que vai falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, sou teu. Na hora que eu vacilar, eu sei o que fazer, mas sou teu, pode me usar. Pode me usar. Pode me usar. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas o justo e ouça a voz da sua boca. Olha só, o cara acabou de se converter, irmão, olha que lindo. Porque hás de ser testemunha para todos os homens do que tens visto, do que tens ouvido. O Senhor te separou para ser testemunha. Testemunha. Conta. Testemunha é falar o que ouviu e o que viu. Testemunha, meu irmão, não é ficar citando versículos bíblicos, querido. Nós fomos chamados para ser testemunha. Lembra do capítulo 1, verso 8? Recebereis o quê? Diga mais alto. Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o mais alto, o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Não são palestrantes não, irmãos. Nós não somos palestrantes. Você não é um discursista, não. Você não é um orador, não, de religião, não, queridos. Testemunhas. Para que seja testemunha do que tem visto e do que tem ouvido. Você é uma testemunha. O que você vai fazer? Você vai contar o que você tem visto, o que você tem ouvido. Você vai contar. Você não vai cerrar os lábios. Não vai cerrar os lábios, vai contar. Ser testemunha é contar. Encontrou fulano, conta. Encontrou ciclano, conta. Conta, fala, testemunha. É igual aquele homem, vou contar de novo aquele
aquela conversa daquele homem que trabalhava no caminhão da prefeitura, limpando valetas, carpindo valetas. Todo dia, quando ia fechar o expediente, aquele homem que trabalhara o dia inteiro, carpindo as valetas da cidade, no fim do dia ele parava, ficava olhando para a valeta e olhava. Um dia os demais companheiros se incomodaram e disseram: cara, mas por que todo dia que você para e fica olhando para a valeta? Você não carpiu a valeta o dia inteiro? Por que você fica olhando para a valeta o dia inteiro? Ele falou: não fico olhando para a valeta. Olha o testemunho, olha só. Eu não fico olhando para a valeta. Não, lógico que fica. Você até atrapalha a gente quer ir embora. Você fica olhando para a valeta lá, rapaz. Como não? Não, eu não fico. Eu fico falando com o Senhor Jesus. Olha o testemunho. Mas o que você fala todo dia para ele a mesma coisa? Eu falo o seguinte: Senhor Jesus, ó, igual essa pode ter, melhor que essa não tem. Eu trabalhei aqui para a tua glória, para a tua honra. Alguém pode ter carpido igual, melhor do que eu, ninguém carpiu não, porque eu fiz para o Senhor. Olha o testemunho. Imagina você lavando a sua louça, meu irmão. Não lave mais para o seu marido, ou você, esposa, não lave mais para a sua esposa. Você arrumando a sua casa, arrumando os seus filhos, a gente perde a oportunidade de dar testemunho. Em vez de você fazer um culto para Deus antes do daqui, você não faz. Esse trabalho, esse serviço, não sei o que. Presta um culto para Deus, dê testemunho. Mas por que você faz tão bem isso? Porque é para Jesus. Seu patrão vai chegar, mas por que você assim não reclama, trabalha bem, trabalha certo? Por quê? Porque eu faço para Jesus. Olha o testemunho, meu irmão. Olha o testemunho, meu irmão. Quem é o servo que vai dizer ao Espírito Santo: eis-me aqui? Ser testemunha, meu irmão, não é usar o púlpito da igreja. Ser uma testemunha, meu irmão, não é usar o microfone para falar. Ser uma testemunha é falar, é contar o que você tem visto e o que você tem ouvido do Espírito Santo. Conta, fala, compartilha. É isso que o Paulo está aqui dizendo. Nas escadarias da fortaleza, apareceu um Ananias e disse para mim aqui que eu era escolhido. Há de ser testemunha para todos os homens, para todo mundo. 16. E agora, por que te detens? Disse o Ananias: levanta-te, batiza-te, lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Depois que eu batizei, eu voltar para Jerusalém, eu fui arrebatado, eu fui tomado pelo Espírito. E eu vi aquele que me dizia, dá-te depressa e saia apressadamente dessa cidade, porque não receberão o teu testemunho aqui acerca de mim. Sai daqui, porque não receberão. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas aos que criam em ti. Paulo está testemunhando isso, está falando o que ele fazia. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Eu fiz isso, Senhor. E disse-me: vai, porque hei de te enviar até os gentios de longe. E a multidão ouviu até esta palavra. E então a multidão levantou a voz gritando: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Depois desse testemunho, depois dessa pregação testemunhal, a multidão começa a gritar e falar: tira tal homem da terra, não convém que ele viva. O que ele disse demais, gente? Hoje e sexta-feira passada vocês ouviram o testemunho todo. O que foi que o Paulo diz demais? Ele está contando a história dele. Por que o povo está incomodado, irmãos? Então, o testemunho tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Tem um aspecto que haverá conversões
e tem um aspecto negativo, que haverá perseguições. Na primeira vez que ele contou o testemunho dele, nós ouvimos e vimos os aspectos positivos. As pessoas criam e ouviam. Mas também tem um aspecto negativo aqui, quando ele está contando de novo o testemunho dele. As pessoas gritam: não convém que tal homem continue vivo na terra. Tire tal homem da terra. Por que um testemunho tão simples causa tanto pânico? Porque as coisas de Deus, gente, as coisas de Deus incomodam. As coisas do Espírito incomodam, meu irmão. Então, se prepare para a pedrada. Se prepare para a perseguição também. Porque as coisas de Deus, se você viver o testemunho verdadeiro, haverá coisas positivas, mas haverá também coisas negativas. Tire tal homem da terra, não convém que ele viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, tirando as vestes, lançaram pó para o ar. E o tribuno, o comandante, mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Por que falavam assim? Por que querem o mal dele? O comandante queria saber. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Daqui para frente nós falaremos na semana que vem. Quando vão açoitar, Paulo fala uma coisa, e isso aqui eu quero abordar semana que vem. Isso aqui é muito importante, é a questão da sabedoria, é a questão de saber como usar o mundo, como um homem espiritual, como uma mulher de Deus vai usar esse mundo sem ser do mundo. Como um homem de Deus vai usar o mundo sem ser do mundo, sem se associar ao mundo. Matem-o, tire o homem do mundo, que não viva mais. Levam-no, prendem-no e querem açoitá-lo. E ele fala isso aqui: é certo vocês baterem e açoitar alguém? Quem é o servo que vai falar o que Deus quer que você fale? Que vai obedecer à voz de Deus? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Quem é o homem, quem é a mulher que vai dizer: eis-me aqui?